Eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar a respeito de colocação pronominal. Então aqui essa figura vem ilustrar o nosso impasse diante desse assunto, que muitas vezes se torna confuso. Quando colocar o pronome e em que posição colocá-lo? Então o pronome, nós vamos observar aqui quais tipos de pronomes nós vamos abordar. Ele pode se apresentar em diferentes posições e essas posições são indicadas pelas regras que antecipam ou que colocam esse pronome no meio do verbo ou ainda depois do verbo. Então, vamos observar aqui quais são as regras que fundamentam esse assunto. Então, aqui só para recordar, nós temos uma figura que ilustra os tipos de pronomes abordados. Então, observando aqui na primeira coluna, nós temos o número em que podem aparecer, então, no singular ou no plural. Nós temos a pessoa em que eles aparecem tanto no singular quanto no plural, primeira, segunda e terceira pessoa. Nós temos os pronomes retos, que são indicados dessa maneira, e nós temos os pronomes oblíquos. É com essa parte que nós vamos trabalhar na colocação pronominal. Por quê? Porque esses pronomes, eles substituem os pronomes retos. Mas nós não vamos trabalhar com a coluna dos pronomes tônicos. Nós vamos trabalhar com os pronomes átonos, que são aqueles que vêm substituir os pronomes do caso reto. Então, nós vamos observar nas diferentes pessoas, primeira, segunda e terceira, tanto do singular quanto do plural, o pronome me, o pronome te, o pronome se, o, a ou lhe, e os pronomes nos, vos, se, os, as e o pronome lhes. Então, vamos observar de que forma isso ocorre. Então, primeiramente, nós temos a colocação dos pronomes oblíquos. Um dos aspectos da colocação ligado à harmonia da frase é a colocação dos pronomes oblíquos átonos, que se situam em 3 posições. Então, além de observar as regras, nós devemos observar também que a colocação desses pronomes, vem em relação à harmonia das frases. E, às vezes, muitas delas fogem à regra colocada para provocar uma melhor harmonia. Nós já tratamos em outras situações a respeito de sons que são produzidos durante a frase que geram um outro sentido. Então, às vezes, para evitar esse outro sentido, é que nós temos uma determinada colocação pronominal, que foge à regra. Mas, mesmo assim, nós devemos ter o conhecimento das regras que são colocadas aqui em relação a essa colocação pronominal. Então, vamos lá. O pronome, esses pronomes oblíquos átonos que nós observamos, eles podem aparecer em 3 posições. Então, a primeira delas é quando eles aparecem antes do verbo. Então, se eu tenho colocação pronominal, eu estou falando do pronome. E esse pronome, ele sempre vai ser observado em relação ao verbo em que ele vem na oração analisada. Então, aqui a primeira. Não te falei, Eduardo? Então, perceba que eu tenho o pronome te, ele está antecedendo o verbo falei. Então, por isso que eu tenho próclise. Quando eu tenho a próclise, significa que esse pronome vem antes do verbo. Então, ele vem primeiro e o verbo vem em seguida. Então, é o primeiro caso que ele pode aparecer. Ele também pode aparecer no meio do verbo, que é quando eu tenho a mesóclise. Então, sempre lembrar que ele vai aparecer no meio. Mas como assim no meio do verbo? Observemos aqui o exemplo, então. Falar-te-ia se você não fosse tão inconveniente. Perceba que eu tenho aqui o verbo falaria. É esse verbo que está aqui, o verbo falaria. O pronome te aparece aqui no meio. Por quê? Porque ele não aparece assim, falaria-te ou então te falaria. E para isso nós temos uma regra. Então, quando esse verbo aparecer aqui, nós dizemos que ele está no caso da mesóclise, que é quando ele aparece no meio. Depois nós vamos analisar quando esses casos acontecem. Ele também pode aparecer, em último caso, depois do verbo, que é quando eu tenho a ênclise. Então, aqui eu tenho preocupe-se com os estudos.
Perceba que o pronome veio depois do verbo. Então, os 3 casos que nós temos, o pronome antes do verbo, que é quando eu tenho próclise, o pronome no meio do verbo, que é quando eu tenho mesóclise, e o pronome depois do verbo, que é quando eu tenho ênclise. Para cada um desses usos, nós temos as regras específicas. Então, vamos lá. Essas regras, elas trazem uma exceção quando nós temos essas formas dos pronomes que aparecem. Quando que isso ocorre? Então, vamos observar aqui. Os pronomes o, os, a e as assumem formas especiais depois de certas terminações verbais. Muito cuidado para não confundi-los com os artigos. Os artigos andam junto com os substantivos. Já os pronomes vêm substituir um nome. Por exemplo, ao invés de eu dizer eu não vi ele hoje, eu posso dizer eu não o vi. Então, esse meu o veio substituir o ele. Então, ele está substituindo um nome e não está acompanhando um nome substantivo. Ele substitui um pronome. Então, é diferente se eu disser assim, o caderno. Então, o, que é o artigo, acompanha o substantivo. Diferente do o, que substitui o pronome ele. Então, muito cuidado para não confundir os dois. Esses pronomes assumem formas especiais quando os verbos que eles estiverem ligados terminarem com Z, com S ou R. Se esses verbos aparecerem, essas formas serão substituídas respectivamente por lo, los, lá ou las. Por exemplo, se eu vou dizer alguma coisa e esse algo é um algo masculino, eu não vou dizer o, por exemplo. Por quê? Porque aqui eu tenho o verbo terminando em R, então essa forma será substituída por dizê-lo. Então, eu tiro o R que eu tenho aqui e o O dá lugar ao lo. Então, é a forma especial como ele aparece. Mais adiante, nós vamos ver alguns exemplos que assumem essas formas. Então, aqui, o primeiro exemplo, fiz o. Então, essa forma, ela é errada. Por quê? Porque o verbo está terminando em Z. Então, a forma o é substituída por lo. A mesma coisa aqui, fazeis o. A forma o é substituída por lo. Dizer a, terminando em R, o a é substituído por lá. Um outro exemplo é observar quando o verbo terminar com o som nasal, o o ou a também não ocorrerá. Ele será substituído pela forma no, ou nos, ou na, ou nas, dependendo do singular e plural. Então, vamos observar aqui. Eu não posso falar viram o. Ao invés de colocar esse o, eu tenho que colocar viram no. Por quê? Porque o verbo termina com o som nasal. A mesma coisa ocorre com o verbo repõe. Então, é incorreto eu dizer repõe-os. Eu devo dizer repõe-nos, porque aqui eu tenho uma forma nasal. Retém-na é o correto, por causa do som nasal, e tem-nas é o correto, por causa do som nasal. Então, essas são algumas exceções iniciais. Vamos lá para as regras, então. A escolha da próclise, ênclise ou mesóclise constitui fundamentalmente uma questão estilística, isto é, depende do ritmo, eufonia e expressividade que o autor pretende dar à frase. Então, é como eu disse no início, dependendo da oração, a colocação será feita de uma maneira, de forma que não provoque ambiguidade ou um som que produza outro sentido. Então, vamos lá. Sempre que nós temos a próclise, é obrigatória, sempre que o verbo é antecedido por uma das seguintes classes de palavras. Então, primeiramente, na colocação pronominal, eu tenho uma hierarquia que eu devo seguir. Então, a primeira delas sempre é observar a regra que me faz optar em colocar o pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Então, o primeiro ponto que eu devo observar é que quando ocorre próclise, eu tenho algumas palavras que são atrativas. Por quê? Elas funcionam como essas palavras atrativas
Porque elas atraem o pronome para antes do verbo. Então, sempre que aparecer alguma dessas palavras, eu tenho que observar que esse pronome ficará antes do verbo. Por quê? Porque senão ele não teria motivo para ficar antes do verbo. Eu seguiria as outras regras. Então, vamos conhecer que palavras são essas. Então, vamos lá. Sempre que nós tivermos alguma palavra de sentido negativo, essa palavra funciona como um atrativo para colocar o pronome antes do verbo. São exemplos de palavras atrativas com o sentido negativo. Então, a palavra não, a palavra nunca, a palavra nada, que indica essa ausência, o ninguém. Então, vamos olhar aqui. Nessa oração, nós temos não me machuquei. Perceba que eu não tenho a construção não machuquei-me. Por quê? Então, eu estou falando desse pronome me e estou falando do verbo. Em vez desse pronome aparecer aqui, depois do verbo, como não machuquei-me, essa palavra ela é atraída para antes do verbo. Por quê? Por causa da palavra não. Então, se estivesse, por exemplo, nunca me machuquei, nada me machuca, nada me afeta, é o mesmo sentido, ou nada te machuca com qualquer pronome. Quando nós tivermos uma palavra negativa, esse pronome não aparece depois do verbo, ele aparece antes. Então, ele é atraído para antes do verbo. Por isso que eu digo que ocorre a próclise, antes do verbo. Outra palavra que também funciona como um atrativo para esse pronome são os advérbios. Então, todos eles, alguns exemplos nós temos aqui, o sempre, muito, mais, aqui. Então, nós temos um exemplo da oração. Alberto sempre lhe ofereceu ajuda. Então, perceba que nós não temos aqui sempre, ofereceu-lhe. Esse pronome, ele é atraído para antes do verbo ofereceu. Por quê? Por causa do advérbio sempre. Então, essa palavra funciona como um atrativo. Se eu tivesse, por exemplo, um advérbio de tempo. Hoje te vi no colégio. Por que esse te apareceu aqui, não hoje vi te? Olha o som estranho que aparece. Então, é nesse sentido estilístico que a colocação pronominal funciona. Para evitar esse som e para causar uma maior clareza nessa oração, esse pronome, em vez de se situar aqui depois do verbo, ele é atraído para antes do verbo por causa da palavra hoje. Então, o advérbio é um atrativo. Também são atrativos os pronomes relativos, qualquer um. Então, alguns exemplos aqui. O que, quem, cujo, onde, o qual. Então, nós temos a oração. Preciso do livro que lhe emprestei. Perceba que eu não tenho. Preciso do livro que emprestei-lhe. Esse pronome vem para antes do verbo, por causa da palavra que funciona como um atrativo. Então, esses são alguns exemplos. Também são atrativos os pronomes indefinidos. Então, alguém, alguns, tudo, qualquer, todos eles. Então, alguém o avisou. Olha a frase, ela não fica, alguém avisou-o. Por quê? Porque esse pronome vem para antes do verbo, então vem em próclise, ele antecede por causa do pronome indefinido alguém. Outro caso em que pode aparecer a próclise é quando se trata de conjunções subordinativas, então qualquer uma delas, tanto as substantivas, quanto as adjetivas, quanto as adverbiais. Todas elas, substantivas, adjetivas e adverbiais, se tratando das subordinativas, elas são atrativas. Então, nós temos alguns exemplos. O que, quando ele é conjunção e não pronome. O quando, embora, porque, se, caso. Então, vamos lá. Não sei se nos veremos novamente. Então, o pronome antecede o verbo veremos por causa da conjunção subordinativa se, que indica uma condição. Então, nesse caso, o pronome é atraído por essa conjunção, que funciona como um atrativo. Também, quando aparecerem pronomes ou advérbios interrogativos, então aqui os exemplos. Quem, quando, onde, por quê. Então, quem te disse essa mentira? Então, não é quem disse te.
Quem te disse? Então, pronome antecedendo o verbo, sendo atraído pelo pronome interrogativo quem. Um próximo exemplo em que é obrigatório o uso de crase é quando nós tivermos um gerúndio antecedido da preposição em. Então, gerúndio é quando o verbo se apresenta com essa terminação, que indica uma ação que está sendo feita. Então, na oração, em se tratando de mulheres, fale com o chefe. Quando isso acontecer e nós tivermos a preposição em, porque se eu só tivesse assim, seria de outra forma. Então, como eu tenho a preposição em, esse se tem que ficar antes do verbo. Então, sempre que tiver gerúndio, desde que tenha a preposição em antes do verbo. Esses são os casos obrigatórios em que os pronomes são atraídos para antes do verbo, que são os usos de próclise. Agora, nós vamos observar o uso da mesóclise. Então, se eu não tiver nenhuma daquelas palavras, nenhum advérbio, nenhuma conjunção, nenhum pronome, se eu não tiver nenhuma daquelas palavras, eu tenho que observar ainda a conjugação desse verbo, o tempo dele. Então, se ele estiver começando a frase, então ele tem que ser o primeiro da oração. E se ele estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu sou obrigada a colocar o uso da mesóclise. Como que nós podemos observar? Os verbos no futuro do presente, eles trazem alguma ação que acontecerá. Então, por exemplo, direi, farei, calarei, comprarei, comprará. É uma ação que vai acontecer. Já o futuro do pretérito é uma ação que iria acontecer, mas não aconteceu. Então, por exemplo, falaria, cantaria, traria, diria. Então, ia fazer, mas não fez. Então, sempre que o verbo aparecer nessa forma e ele estiver no início da oração, o pronome tem que aparecer no meio do verbo. Então, vamos lá para os exemplos. Calar-me-ei diante dele. Que verbo que nós temos aqui? O calarei. Então, como ele está começando, eu não posso colocar dessa forma, calarei-me, porque ele está começando a oração. Então, o pronome vem no meio do verbo. Então, calar-me-ei. Perceba que aqui está o pronome e aqui está o verbo. O segundo exemplo, procurar-te-ia se fosse necessário. Que verbo que eu tenho? Procuraria. Procuraria quem? Na pessoa do te. Então, eu não posso colocar procuraria te. Por quê? Porque ele está iniciando a oração. Então, esse pronome tem que aparecer no meio do verbo. Então, toda vez que o verbo se apresentar dessa forma, no futuro do presente ou no futuro do pretérito e estiver iniciando a oração, o pronome tem que vir no meio do verbo. Essa forma quase não é utilizada nos dias atuais, mas a regra ainda não foi retirada. Então, mesmo que ela seja menos utilizada, nós devemos conhecê-la porque a regra ainda exige essa questão. Nós temos aqui uma observação para esse mesmo verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, quando ele vem no meio da oração. Então, se ele vier no início, eu sou obrigada a colocar o pronome no meio do verbo. Mas se ele aparecer no meio da oração, eu posso escolher. Eu posso colocar antes ou eu posso colocar no meio do verbo. Ou seja, eu posso ter próclise ou eu posso ter mesóclise. Mas eu nunca posso colocar depois. Então, a ênclise não pode ser colocada aqui. Então, a regra diz que, se o verbo não vier no início da oração, o pronome oblíquo pode vir com a próclise ou a mesóclise, mas nunca por meio da ênclise. Então, o verbo dirá está aqui no meio da frase. Como ele não está iniciando, eu posso escolher em colocar esta mulher lhe dirá. Então, aqui eu tenho próclise porque ele veio antes do verbo dirá. Ou essa mulher dir-lhe-á o que eu fiz. Perceba que dependendo do texto que você escrever, a primeira opção é a mais adequada, mas somente se o verbo estiver no meio da oração. Se ele estiver no início, nós somos obrigados a colocar dessa forma. Por isso que aqui eu não posso dizer assim, dirá-lhe, que é o pronome oblíquo utilizado. Por quê? Porque aqui
eu tenho o caso de ênclise, uma forma totalmente errada nesse caso. Então, em se tratando do verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, se ele vier no início, o pronome deve aparecer no meio do verbo. Se ele aparecer no meio da oração, ele pode aparecer antes ou no meio do verbo. Nós podemos escolher. O último caso que aparece a colocação pronominal é a ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. Na forma oral, nós utilizamos muito de forma errada, porque, por exemplo, eu digo, me empresta seu lápis? Esse me empreste é errado do ponto de vista da norma da colocação pronominal. Por quê? Porque a regra diz que nós não podemos iniciar uma frase com um pronome em nenhuma situação. Quando isso ocorre, o verbo aparece primeiro e o pronome depois dele. Por isso que eu tenho a ênclise, o sentido de vir depois. Então, vamos observar de que forma isso ocorre. Então, quando o pronome vem ligado a um verbo que inicia a oração, então eu devo dizer fez-se um profundo silêncio e não se fez um profundo silêncio, porque o pronome não pode iniciar a oração. Segunda regra, quando esses verbos aparecerem no imperativo, então aqueles que dizem uma ordem ou um conselho, então levanta-te que não estou com brincadeira. Então o verbo aqui no imperativo, o pronome deve vir depois dele. Quando o pronome vem ligado a um gerúndio sem preposição. Por quê? Porque se ele vier com a preposição em, vamos lembrar do exemplo, em se tratando de, então não é em tratando-se, é em se tratando. Aí o pronome vem antes. Nesse caso, não apareceu nada aqui, então eu não posso colocar se falando de comércio exterior, progredimos muito. Então, novamente, o pronome vem depois do verbo. Então, esses são os casos em que ele ocorre. Perceba que não é só no início da oração. Então, no infinitivo impessoal, que é aquele verbo não conjugado, terminado em ar, ir. Então, não era minha intenção magoar-te. Então, como eu tenho o verbo no infinitivo, eu tenho o pronome depois dele. Então, eu não posso dizer, não era minha intenção te magoar. Então, o verbo vem na posição de ênclise, que é, o pronome vem na posição de ênclise, que é depois do verbo. Então, aqui nós temos algumas tiras para serem observadas. Vamos ver de que forma isso ocorre. Então, nós temos o seguinte diálogo. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. E aí a personagem responde, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então, vamos observar aqui de acordo com o ponto de vista da regra. Então, a primeira fala, abrace-me. Então, eu tenho na posição de ênclise o pronome vindo depois, porque eu estou na forma do imperativo. Beije-me. Aqui também a mesma coisa, o pronome vem depois. Lá na terceira fala, apareceu de modo errado. Nunca deixe-me. Por quê? Porque eu tenho uma palavra negativa. Então, o correto seria nunca me deixe. Então, esse pronome deveria ter aparecido antes do verbo, que é uma das regras da próclise. O segundo exemplo, por meio da tira que nós temos, então a seguinte oração. Me diga uma coisa. E aí ele vai corrigindo. O correto é diga-me. Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Aí ele coloca agora acertou. O que nós temos aqui? Nós temos a colocação também numa observação. A primeira delas está iniciando com o pronome, que é onde não pode aparecer. Então, o correto, por isso que ele coloca lá, o correto é diga-me. Então, no sentido de ênclise, depois, tá, me desculpe. Aqui observe que não está iniciando a oração, mas eu tenho a vírgula. E essa vírgula traz o mesmo sentido de começar uma oração. Então, sempre que for depois de pausa, que é a vírgula, o uso da ênclise também deve ser observado. Então, não posso colocar um pronome depois da vírgula. Tenho que colocar desculpe-me. E aí, a grande ironia, que é o sentido de humor aqui, né? E quando ele coloca a forma correta por meio do pronome depois do verbo. Então, essas formas que podem aparecer. Um outro exemplo, aqui por meio da tira. Então, nós temos a seguinte fala. Certo, homens, puxem isso. Isso não me cheira bem. Tragam o cacto gigante. Perceba aqui o uso do pronome, isso não me cheira bem. Ele não disse, isso não cheira-me bem. Por quê?
por causa da palavra atrativa não. Então, ela atrai o pronome para antes do verbo. Então, não me cheira. Então, aqui eu tenho o verbo, o pronome não vem aqui, ele vem para antes do verbo por causa da palavra atrativa não. Então, esse exemplo também pode ser observado. Vamos verificar de que forma isso ocorre, então? A primeira questão que nós temos é para completar as lacunas e, em seguida, colocar a alternativa correta. A minha indicação é sempre que você tiver esse tipo de exercício, vá preenchendo realmente, porque depois você consegue visualizar melhor qual é a alternativa correta. Então, nós temos as seguintes formas. Quando, aí nós temos as opções, lhes entregarem ou então entregar-lhes as provas. Nós temos as opções na frente. Corrijam-as imediatamente ou então corrijam-nas imediatamente. Vamos observar as formas corretas. A primeira delas, eu devo dizer quando lhes entregarem as provas ou quando entregarem-lhes. Eu tenho o pronome lhes, eu tenho provas e tenho o verbo entregar. Eu tenho que observar se antes tem uma palavra atrativa. Se tiver, eu sou obrigada a colocar o pronome antes do verbo. E se esse verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, para colocar o pronome no meio do verbo. Entregarem não está nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito. Eu não vou seguir a mesóclise, então. Vamos observar aqui na próclise. Eu tenho a palavra quando. Perceba que essa oração é uma oração subordinada. Por quê? Porque essa oração depende dessa para fazer sentido. Então, quando entregarem as provas, corrija. Então, esse sentido, um depende do outro para produzir o sentido todo no período. Então, essa conjunção é uma conjunção subordinativa. Porque ela é subordinativa, eu devo colocar quando lhes entregarem. Porque essa conjunção atrai o pronome para antes do verbo. Quando lhes entregarem as provas. Então, perceba que aqui eu já vou eliminar a letra C e já vou eliminar a letra D. Depois, a outra parte, corrijam-as imediatamente, ou então corrijam imediatamente, eu não posso colocar. Por quê? Porque eu estou substituindo as provas. Então, as provas têm que vir por meio de um pronome que não apareceu na letra B. Sobrou a forma corrijam-as e sobrou a forma corrijam-nas. Vamos prestar atenção na terminação do verbo. Esse verbo termina em som nasal. Quando isso acontece, o as deve ser substituído pelo nas. Então, a oração correta aqui é a letra E. Quando lhes entregarem as provas, corrijam-nas imediatamente. A segunda proposta que nós temos, assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Então, vamos analisar a letra A. Ninguém quer aconselhá-lo. Aqui eu tenho o verbo aconselhar. A forma o seria utilizada aqui. Lembrando que quando terminar o verbo em R, esse o não é mais o, e sim lo. Por isso que essa colocação foi utilizada aqui e eu não tenho nenhuma palavra atrativa. Eu tenho o ninguém, mas essa palavra não interfere no verbo que está sendo trabalhado. Ela tem que estar do lado dele, nesse caso não aparece. Letra B, o filho não o entendeu. Perceba que aqui eu tenho não o entendeu. O verbo entender não foi colocado não entendeu o. Por quê? Porque essa palavra, esse pronome foi atraído pela palavra não. Letra C, não lhe darei qualquer informação. O verbo darei, o pronome lhe, então ele veio antes do verbo, atraído pela palavra não. Letra D, se apresentar-lhe os pêsames, faça-o
discretamente. Aqui esse se é uma conjunção subordinativa de condição, quer dizer, uma coisa só vai acontecer se outra acontecer também. Então, lembra que nós comentamos da hierarquia? Por último, é a ênclise, o verbo está aqui no infinitivo. Mas eu tenho uma conjunção que atrai esse pronome para antes do verbo. Então, eu não posso dizer se apresentar-lhe. Eu tenho que dizer se lhe apresentar, por causa da conjunção que aparece aqui. E a última, você não devia calar-se. Aqui o calar, verbo no infinitivo, não é atraído por nenhuma palavra, porque o não está aqui próximo ao verbo. Então, nós temos a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal, é a letra D. Esse pronome deveria estar antes do verbo por causa da conjunção se. O próximo exemplo traz uma tira, onde é pedido a leitura desse diálogo que ocorre. Então, no primeiro nós temos, vamos massacrá-los. E ali o outro responde, vamos. Vamos arrasar eles. E o outro responde, vamos. E ele coloca assim, mas antes vamos acertar o pronome. Eu vou chamar a sua atenção para a forma como esses pronomes apareceram. Então, vamos massacrá-los. Então, a primeira, por quê? Porque o verbo é massacrar. E eu não posso colocar os porque ele termina em R. Então, eu tenho que colocar massacrar-los. Depois, ele coloca vamos arrasar eles. Eu não posso colocar arrasar eles porque é a função de objeto que está sendo assumida aqui pelo verbo arrasar. Eu não vou colocar arrasar os e nem colocar arrasar eles. A forma correta é arrasar-los. Por isso que a última fala diz, mas antes vamos acertar o pronome. Então, diante dessa análise, vamos observar aqui o que a questão nos traz. Então, nós temos, o humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto em vez do pronome oblíquo, que no caso ele utilizou o eles em vez de utilizar o pronome los. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois contraria o uso previsto para o registro oral da língua. Ele contraria esse uso, como nós falamos anteriormente, na forma oral, isso é normal de ser dito, então ele não contraria esse uso. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto? Nós falamos a respeito do objeto, vamos analisar as demais alternativas. Gera inadequação da concordância com o verbo? Tem a ver com a concordância, aqui nesse caso? Gera a ambiguidade da leitura? Por causa dessa colocação, gerou ambiguidade de sentido? Apresenta dupla marcação de sujeito? O vamos apresentou uma dupla marcação? Então, aqui nós podemos observar que a alternativa correta é a letra B, onde traz contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto, que é a forma como ele apareceu depois do verbo. Se ele apareceu depois do verbo, ele está sendo analisado como o objeto. Então, nesse caso, ele foi utilizado de forma inadequada. O próximo exemplo traz o seguinte, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase. Então, da mesma forma que nós fizemos aquela hora. Então, aqui, eu lhe encontrei ontem ou eu o encontrei. Vamos ver. Mas não o reconheci ou não lhe reconheci. Porque há anos ou haviam anos que não o via ou que não lhe via. Primeira coisa, quando nós formos escolher em utilizar o ou lhe, que ambos se referem ao ele, que é a terceira pessoa, tudo vai depender do objeto. Então, se ele for objeto indireto, se ele pedir preposição, é lhe. Então, dizer-lhe. Por quê? Porque eu vou dizer a você ou a ele. Eu vou dizer a alguém. Então, apareceu preposição. Não o vi. É a mesma coisa que não vi ele. Não vi alguém. Então, é objeto direto. Por isso que aparece o o. Diante disso, nós temos a letra E como a correta. E vamos analisar por quê. Eu o encontrei. Por quê? Se eu encontro alguém. Então, é o objeto direto. Já por essa alternativa, eu posso excluir a letra C e a letra A. Mas não o reconheci. Por que não o reconheci?
Porque a palavra não é atrativa, por isso que o aparece antes do verbo. Porque havia anos que não via. Aqui, sempre tomar cuidado no sentido de tempo, quando for o havia, quando for o faz, ele sempre vai ser no singular, porque é no sentido de tempo. Então, por exemplo, faz anos que não o vejo, não é fazem anos. Por quê? Não são os anos que fazem, é o tempo que decorre. Então, por isso que é sempre no singular. Então, aqui nós temos a exclusão dessas. Então, porque havia anos, quer dizer, fazia anos que não ouvia, a mesma coisa. Quem vê, vê algo ou alguém, e não há alguém. Por isso que a forma correta é o e não lhe. Então, alternativa correta, letra E. Temos ainda um outro exemplo, aponte a alternativa que contém o período correto quanto à colocação do pronome pessoal. Então, vamos lá, a primeira. Se encontrá-lo, não lhe diga que viu-me. Segunda, se o encontrar, não lhe diga que viu-me. Terceira, se encontrá-lo, não diga-lhe que me viu. Quarta, se o encontrar, não diga-lhe que me viu. Quinta, se o encontrar, não lhe diga que me viu. Então, para essa questão, nós temos como alternativa correta a letra E. Por quê? Embora esse verbo esteja aparecendo com a terminação R, nós temos a conjunção subordinativa aqui. Então, esse o foi atraído para antes do verbo. Não lhe diga, por quê? Primeiro o lhe e não o diga. Porque quem diz, diz a alguém. E o não é palavra atrativa, então eu não posso colocar não diga-lhe. Eu tenho que colocar não lhe diga, porque o não atrai. Que me viu? Por que o me aparece aqui e não lá na frente? Porque o que é um pronome relativo. E pronome relativo é uma palavra atrativa. Então, aqui nós temos próclise nos 3 casos utilizados. Então, elas dependem daquelas palavras que são funcionadas como atrativos para que o pronome venha antes do verbo. Essas são as nossas referências de hoje. Eu espero ter contribuído para a tua formação. Um bom estudo e até a próxima!